Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos irmãos, amigos que estão acompanhando a nossa programação aqui na ONTV Brasil 24 horas no ar. Os nossos amigos têm acesso através do www.ontv24horas.com.br, através da sua TV Smart, o nosso aplicativo na Play Store, ONTV 24 horas, redes sociais, através do seu computador, tablet e celular. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Esse é o programa Cafezinho, uma porção da Palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Hoje eu convido os nossos irmãos para uma reflexão com base no livro de Isaías, capítulo 43, em que nós observamos, meus irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas, o quanto Deus está ao nosso lado, em todos os momentos, quando nós passamos por adversidades nas nossas vidas, realmente é Deus que jamais nos abandona. É nele que nós podemos sentir a sua presença nas nossas vidas, nos sustentando, nos fortalecendo, nos orientando diante das dúvidas, da forma como nós muitas vezes nos sentimos confusos diante das coisas desse mundo. E no capítulo 43 do livro de Isaías, diz o seguinte, logo no início, já no verso 1: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus conhece todas as suas criaturas pelo seu nome, a sua vida, a sua história, todos os nossos desafios, a forma como nós muitas vezes vamos determinando os nossos dias, quais serão as consequências em relação a tudo isso. E em muitas coisas Deus nos permite realmente viver determinadas situações, porque precisamos compreender realmente quem é Deus, quem nós somos, quais as circunstâncias que nós precisamos fazer parte nessa vida para desenvolver a nossa fé e o nosso caráter. Mas Deus sempre está ao nosso lado, buscando nos orientar com a sua palavra, com os seus ensinamentos nas nossas vidas, para que nós tenhamos tantos livramentos, meus irmãos. Tudo que você, toda a sua história, tudo que você viveu até aqui, te trouxe até aqui, te construiu o ser humano que você é hoje. Se nós pararmos para observar,
Na maioria das vezes, quando nos vemos desamparados diante das coisas desse mundo, o que nos resta e o que nós temos de certeza é Deus ao nosso lado. No capítulo 43 do livro de Isaías, no verso 2º, verso 2, diz o seguinte: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Verso 5 diz: Não temas, pois sou contigo. Veja como a palavra de Deus, ela nos conforta e nos traz tantos esclarecimentos, meus irmãos. Na vida, nós temos muitas pessoas que dizem, né, que nós não precisamos muitas vezes ter medo, ter receio diante das coisas, porque estarão ao nosso lado. Mas esta palavra, quando vem do homem na sua condição humana, muitas vezes não é verdadeira. Nos momentos mais difíceis que passamos, não é mesmo? Que você possa ter observado na sua vida, poucos são os que ficam ao seu lado. Muitos, às vezes, se aproximam de nós com aquele intuito de curiosidade, querer saber o que está acontecendo nas nossas vidas, muitas vezes até pessoas que nos querem bem, mas que não o suficiente para realmente ficarem ao nosso lado nos momentos mais decisivos dos nossos dias. Nós observamos que poucos são aqueles que permanecem ao nosso lado. É muito fácil quando tudo está bem, quando a vida está fluindo, próspera, em que nós precisamos ser fortes o tempo todo, estarmos sempre presentes, ativos, úteis, com a condição de nos mantermos de pé diante de tantas dificuldades. Mas muitas vezes na nossa inutilidade, momentos em que acontecem algumas circunstâncias relacionadas à saúde, que pessoas, nós vemos tantos relatos, pessoas, irmãos, que esses dias até estava observando numa reportagem, numa matéria na grande mídia, em que um rapaz tinha muitos amigos, fazia faculdade, uma vida social bem ativa, tinha uma namorada, uma noiva, muitas pessoas ao seu lado, não é mesmo? E esse rapaz acabou passando por um momento difícil na sua vida em decorrência de um acidente de trânsito, não é mesmo? Então, logo que ele passou por esse acidente de trânsito, houve aquela empatia, aquela compaixão de alguns, né? Alguns que ainda compareceram, né? Para prestar certa solidariedade, mas isso não durou muito tempo. Em menos de 30 dias, ele já se via apenas com a sua mãe, né?
lhe auxiliando em todo esse processo. Então, esse rapaz, ele comentava, né, o que tinha acontecido com pessoas que faziam parte da sua vida o tempo todo, tantos fins de semana, de alegria, de festas, de tantas coisas, né? E sempre presentes, e de repente acontece algo na sua vida, inclusive no próprio dia, né, em que tudo ocorreu, no acidente, ele estava de carona, então, inclusive as consequências que ele estava enfrentando foi devido ao abandono dos amigos que estavam com ele no local, que de, ao invés de chamarem um socorro imediato, se preocuparam primeiramente, não é mesmo, em resolver as suas questões pessoais, né? Chamaram um familiar para tirar do local, alguns, enfim. E o rapaz acabou, em decorrência do tempo que ficou ali, né, tendo consequências mais delicadas para a sua recuperação. E, e veja que na vida acontece muito disso. O comentário da mãe desse rapaz, inclusive, que até os familiares deixaram de se fazerem presentes na vida deles, porque uma coisa, meus irmãos, é quando nós abrimos a nossa casa, nós damos acesso à nossa vida e está tudo bem. Pessoas se aproximam com muita facilidade, né? Mas no caso desse rapaz, então, a mãe e ele também estavam comentando que a casa em que eles viviam que a casa deles vivia cheia de amigos, pessoas, festas, jantas, né? Comemorações, sempre. E que de repente as pessoas, algumas apenas ligaram, outras compareceram e não voltaram nunca mais, e seguiram as suas vidas, e poucas pessoas realmente, quase ninguém, pelo que eu observei na reportagem, estavam ao lado daquela mãe, daquele filho nesse momento, não é mesmo? Então, esse é apenas um exemplo que nós podemos observar quando Deus nos afirma, e essa é a sua promessa, e nós cremos e nós vemos isso acontecendo. Em que outro exemplo é realmente quando as pessoas chegam a uma determinada idade, não é mesmo? Alguns um pouco mais, outros nem precisam tanto, e já há um certo abandono, abandono familiar, abandono de amigos, abandono de filhos em relação aos seus pais, em que não há um reconhecimento, não há uma permanência. Todos aqueles vínculos afetivos em que pessoas muitas vezes dedicam as suas vidas por outras, quando chegam a uma determinada fase da vida, pessoas são descartáveis. E isso é algo que nós vemos acontecendo muito, né? No nosso dia a dia. Pessoas que muitas vezes, quando têm uma situação financeira favorável, ainda permanecem alguns, não é mesmo? Funcionários, porque se pode pagar, alguns familiares que ficam ao derredor, não é mesmo? Ou comparecem, mas nós observamos que pessoas que muitas vezes são desprovidas de recursos financeiros acabam realmente sozinhas quando não tem mais uma utilidade para a vida das outras pessoas. Então, cada vez mais sempre foi assim, cada vez mais a gente observa esse desamor em que pessoas falam muito palavras bonitas, promessas, mas nada se cumpre.
Tanto que, quando nós vemos exemplos de pessoas que ficam ao lado de outras pessoas nos momentos difíceis, isso realmente vem à tona como uma exceção, não é mesmo? É aquele casal que já se vê numa idade avançada, estão sempre juntos, passaram tantas coisas, né? Um ao lado do outro, filhos que cuidam dos seus pais na velhice. Então, realmente são coisas que chamam muita atenção, porque cada vez mais vem se normalizando, né? Esse abandono afetivo, esse abandono de estar presente, estar ao lado do outro nos momentos de dificuldade. Mas Deus está ao nosso lado exatamente nesses momentos em que ninguém mais se vê interessado em estar com você. É no momento em que você é abandonado, é no momento em que você está desprovido de condição financeira, é no momento em que você tem algum problema de saúde, é quando você não é mais útil para as pessoas, que nós observamos que Deus sempre esteve ao nosso lado, mas são nesses momentos que nós, na verdade, passamos muitas vezes a enxergar a Deus, a sua presença nas nossas vidas, do seu Santo Espírito, que nos preenche, nos dá sentido à vida, nos fortalece, nos mantém de pé. E quando nós nos restabelecemos, ficamos bem, plenos, completos, novamente observamos, né, a presença de pessoas que retornam para as nossas vidas ou que se fazem presentes, e esse ciclo, né, continua nos nossos dias. Então, meus amados, o que nós não podemos jamais esquecer é de quem realmente, daquele que estende a mão, está ao nosso lado, nos trazendo refrigério para as nossas almas, realmente nos momentos em que ninguém mais tem interesse nisso. Não podemos esquecer aqueles que nos abandonam nesse sentido, pessoas que muitas vezes até fica muito claro, não é mesmo? O interesse pelo qual buscam se fazerem presentes nas nossas vidas, quem estende a mão e aquele que realmente nos deixa, né, à beira da própria sorte, do abismo, não é mesmo? Muitas vezes emocional, psicológico, porque são pessoas que muitas vezes buscam se fazerem presentes, né? Aquele love bomb que chama, né? Aquele excesso de presença, de parecer cuidado, parecer protetor, parecer fazer parte da vida do outro. Porque, na verdade, se observa que aquela pessoa ela não tem realmente uma necessidade disso. Mas quando há uma carência real em todas estas coisas, há um afastamento gigantesco. Há uma indiferença à dor do outro gigantesca. Razão pela qual nós vemos tantas pessoas, né, inclusive em situação de rua, pessoas em orfanatos, pessoas em asilos, pessoas que, basta nós conhecermos um pouco, vivem de forma bastante isolada, ou porque decidiram não mais estarem sempre a serviço dos outros, não é mesmo? Quantas vezes você já foi procurado
porque as pessoas apenas precisam de você. Em decorrência do seu trabalho, em decorrência da sua estabilidade emocional, psicológica, às vezes para uma conversa, não é mesmo? Então, as pessoas veem utilidade em você. Então, enquanto isso ocorre, você é procurado. E as pessoas muitas vezes se iludem muito com isso. Acham que são importantes na vida das outras pessoas. E, na verdade, observa-se com o tempo que a história não é bem essa, não é mesmo? Mas Deus se faz presente e nos quer por perto, inclusive nos momentos em que nós nos sentimos menos importantes, menos felizes, com menos recurso financeiro, com menos saúde física, emocional, psicológica. Nesse momento, quem são as pessoas que te querem por perto? Nós observamos, inclusive em relacionamentos, que enquanto uma das partes, então pode ser tanto a mulher como o homem, né, estão bem, fortes, levando o mundo nas costas, sendo um provedor, né, de uma situação em que muitas vezes se observa em um relacionamento que, se não fosse em decorrência do esforço unilateral, né, apenas de uma das partes, aquele relacionamento não existiria, porque sempre tem aquele que faz tudo para que dê certo, não é mesmo? E nós observamos que todos somos seres humanos que muitas vezes não conseguimos manter isso o tempo todo, e é realmente nesses momentos de fragilidade em que somos subjugados, em que somos muitas vezes abandonados, traídos. Não é assim que funciona? Quantas traições vêm em decorrência de quando, por exemplo, a esposa não está bem, está passando às vezes por algum momento de tristeza, depressão, ou está em um momento de vulnerabilidade, por exemplo, quando está grávida, não é mesmo? Mais sensível. Ou o marido, quando muitas vezes acontece algo que venha a perder, né, a sua fonte de renda, seja o seu emprego ou como autônomo, né? Alguma coisa dá errado. Então, são nesses momentos de fragilidade do outro e da gente mesmo é que nós conseguimos observar quem é quem realmente está ao nosso lado por um simples querer bem o outro ser humano, né? Ou podemos chamar isso de amor, porque Deus, nós sabemos que tem um amor incondicional por todos nós. Por todos nós. Deus está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos direcionando, nos apresentando o melhor caminho, aquele mais seguro, a rota certa, sempre, sempre, a todo instante. Ocorre que nós, muitas vezes, como estamos tão envolvidos pelas coisas deste mundo, acabamos nos perdendo em relação a tudo isso. Muitas vezes Deus está nos sustentando, nos mantendo de pé, prósperos, com saúde e tudo mais, e nós achamos que isso é em decorrência dos nossos atos, porque nós merecemos merecimento, e não compreendem a graça de Deus, né, agindo, né, o agir de Deus em todas as coisas nas nossas vidas. E acabamos atribuindo vitórias, conquistas, inclusive a nossa própria paz, a nós mesmos ou às pessoas que estão ao nosso lado. E deixamos de reconhecer quem é Deus, né? O que é Deus e como Ele está agindo e sempre ao nosso lado.
Mas quando nos sentimos frágeis ou passamos a ter respostas diferentes daquela que nós esperaríamos de pessoas ou circunstâncias, conseguimos realmente nos colocarmos, né, cada um no seu lugar e observarmos quem é quem, né? Quem são as pessoas que realmente nos querem bem, são capazes de, assim como nós também alcançamos, né? Estendemos a mão, estamos ao lado, pessoas que também são capazes de retribuir tudo isso sem nenhuma intenção, além daquela que deveria nutrir toda a forma de relacionamento, que é o amor ao nosso irmão, né? Ou a pessoa que está ao nosso lado. Algo sem interesse, sem uma intenção, não é mesmo? E hoje nós observamos, e sempre houve isso, mas talvez hoje há uma frieza e um certo descaso até, né? E uma certa forma em que as pessoas já também não estão escondendo mais o que são, né? Algo está ficando muito mais transparente. Isso nós observamos nos nossos relacionamentos de trabalho, em que se pessoas não servem, são descartáveis. O lado humano realmente está bem complicado. Nos relacionamentos também, pessoas que já vêm como se tivessem um plano, né, pré-estabelecido, do tipo pessoas que servem ou não servem a nossa vida. Ou seja, pessoas que já estabelecem, vale a pena conviver com essa pessoa? O que ela tem para me oferecer? Ela será útil na minha vida? Não é mesmo? Não importa mais o coração daquele ser humano, a intenção real daquela pessoa, o amor, tudo isso parece que vem perdendo o sentido. E Deus vem para nos resgatar dessa frieza, dessa dureza de coração, cada vez vem mais se estabelecendo nesse mundo, né? A própria palavra nos diz que nós veríamos coisas que ficaríamos, né, muito impressionados, alguns aterrorizados, a frieza, a dureza dos corações. Tudo isso, meus irmãos, já é sabido e compreendido. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, que observe, que compreenda, que vá em busca da palavra do nosso Deus, para compreender realmente em que mundo nós estamos vivendo, né? Em que fase nós estamos fazendo parte dentro desse processo, mas Deus sempre vem em busca da nossa redenção, de nós não nos submetermos a essa condição humana tão triste, em que as pessoas só valem aquilo que têm, não aquilo que são, aquilo que podem oferecer e não mais sejam importantes, mesmo quando na sua inutilidade, não é mesmo? Que as pessoas possam compreender que a vida, o ser humano, o amor vale a pena. Então, veja que o trabalho missionário do Cristo, quando Cristo, o Verbo se faz carne e se estabelece entre nós, foi realmente para começar também um processo de redenção de todos nós que somos criaturas de Deus, para nos reconhecermos como filhos de Deus. E em todo esse contexto, nos aproximarmos de Deus, reconhecermos a sua sabedoria, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia e a graça que nos é alcançada todo dia. Todo o amor que o Cristo veio apresentar à humanidade, que
nós observamos, né, impactar corações. É quando nós vemos irmãos que realmente não têm nada para oferecer, serem acolhidos, terem as suas vidas restauradas por única e exclusivamente o amor. O amor de outros irmãos que se identificam como cristãos, que buscam ter um coração semelhante ao de Cristo, que consegue ver a todos nós na nossa condição humana de fragilidade, na maioria das vezes, porque nós podemos nos estabelecermos, né, nos colocarmos como muito fortes diante de todas as coisas, mas é no secreto, no íntimo dos nossos corações que nós sabemos, né, tudo que passa na nossa mente, no nosso coração, qual é o nível de esforço que muitas vezes nós precisamos empreender para nos mantermos de pé. Meus irmãos, nós precisamos de Deus. Pessoas sofrem, estão sofrendo nesse exato momento, em decorrência de todas essas coisas, do egoísmo, da falta de amor, de pessoas que já estão com os seus corações realmente, uma dureza nos seus corações gigantesca, uma frieza, uma indiferença, uma falta de amor. E Deus busca, através da sua palavra e de tudo que nos é permitido viver e ver no nosso dia a dia, para que nós possamos realmente sermos tocados pelo Santo Espírito do nosso Deus e observarmos as nossas próprias vidas, o que nós estamos construindo ao nosso redor, não é mesmo? Qual é o ambiente, quais são as pessoas, qual a realidade que nós estamos construindo hoje, que poderá determinar o nosso amanhã, em relação a tudo. São todas as etapas, desde a esfera profissional, afetiva, familiar, como que nós estamos nos colocando diante de todas essas coisas, estabelecendo o nosso presente e determinando o nosso futuro. Quando nós colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, há livramentos extraordinários para os nossos dias. Pessoas que não são para fazerem parte das nossas vidas são como que arrancadas do nosso dia a dia, porque Deus realmente nos protege. Está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos mantendo em segurança, porque nós entregamos as nossas vidas a Deus e assim somos acolhidos como seus filhos, né? E como no abrigo do Altíssimo, como num refúgio, num local de segurança, onde podemos realmente estar à mercê das coisas desse mundo. E como isso é importante para as nossas vidas, por isso é que Cristo, o Messias, é nosso Salvador. Além do plano de redenção, de salvação da humanidade, é o Messias que te salva todo dia, que me salva todo dia. Cada vez que nós vamos em busca e nós aproximamos o nosso coração ao de Cristo, nós somos salvos todos os dias. Realmente salvos. De nós mesmos e em relação a todas as pessoas que possam ter a intenção de nos ferir nesse processo que é a vida. Talvez, meu irmão, você ainda não tenha tido um momento hoje
para falar com Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para auxiliá-lo, para chamarmos Deus para esta conversa, agradecermos, né? E sempre estarmos em comunhão com o nosso Deus, um Deus que cuida, que nos mantém em segurança, em paz e nos dá livramentos, vitórias e bênçãos extraordinárias. Vamos falar com Deus? Amado Deus, viemos, Senhor, em nome do Messias, o nosso Salvador, o único, nosso mediador, contigo, meu Deus. A tua graça, Senhor, nunca falha todos os dias das nossas vidas. Entregamos e assim nos vemos e estamos em tuas mãos. Desde o momento que nós despertamos, nós reconhecemos, meu Deus, a tua presença, Senhor, nas nossas vidas e como isso é bom. Como isso traz um refrigério para as nossas almas, aos corações tão cansados dos nossos irmãos que muitas vezes se veem sobrecarregados, desanimados e em Ti, meu Deus, encontram o alívio necessário para o enfrentamento de tudo isso e para seguirem em frente na vida. A todo momento, meu Deus, nós ouvimos Tua voz, Senhor, a Tua doce voz, o Teu Santo Espírito. Quando conectados estamos contigo, e somos orientados, esclarecidos, e assim rendemos graças e glória a Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Deus, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da sabedoria tão necessária, meu Deus, para que nós possamos ter estratégia divina, orientação para os nossos dias diante de todas as coisas que nós nos vemos a cada amanhecer. Rendemos a Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos irmãos que estão conosco nesse momento. Entregamos a vida das pessoas que nós mais amamos, Senhor, nas Tuas mãos. Um Deus que cuida, que protege, que dá sabedoria, discernimento. O que nós podemos fazer por aqueles que nós mais amamos, Senhor, é orarmos pela vida de todos e entregá-los nas Tuas mãos, porque o Senhor é a nossa prioridade, dono do tempo e da razão. Nos momentos de fraqueza, meu Deus, todos nós passamos e nos vemos sobrecarregados. É em Ti, Senhor, que nós somos revigorados e encontramos descanso. Por isso, agradecemos, meu Deus, por todas estas coisas, pelas bênçãos, pelas vitórias, pela prosperidade nas nossas vidas, pela nossa saúde emocional, física, psicológica, por tudo, Senhor, que tem nos permitido viver e que nos trouxe até aqui, que nos faz refletir, irmos em busca de conhecer cada vez mais a Ti, meu Deus. Nós precisamos cada vez mais conhecer a Ti, meu Deus, para que sejamos cada vez mais tocados nos nossos corações, nos entregarmos como filhos amados do Senhor. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas, dos nossos familiares, todas as pessoas que nós mais amamos
e também a vida de todos aqueles que nos vêm aos nossos corações, à nossa mente e precisam tanto do nosso amor. Amém, meus irmãos? Como é bom podermos falar com Deus, refletir sobre a palavra do nosso Senhor em mais um dia, aqui na nossa programação da ON TV Brasil 24 horas no ar. Você é sempre nosso convidado. Gratidão pela sua audiência. Graça e paz a todos e até a próxima. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra.
esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.